O corpo de Daniele Bueno, de 33 anos, que morreu depois de fazer 2 cirurgias plásticas, foi velado nessa capela em Várzea Grande. Abalados, ninguém quis falar sobre o assunto, mas a advogada contratada pela família para acompanhar o caso conta o que aconteceu no dia em que a paciente passou mal. Ela foi internada num hospital para fazer a cirurgia ocorreu durante o período da manhã, ela foi para o quarto à tarde e as complicações foram à tarde. Não se sabe, porque não existe laudo do ML ainda. Ela hoje foi submetida a uma análise pelo ML, então nós não sabemos exatamente a causa. Mas à tarde, depois das complicações, ela foi levada para um outro hospital particular, onde ela teve outros tipos de socorro e foi estabilizada, e ela veio a falecer no domingo, às 16 horas e 52 minutos. Ela teve complicações cardiorrespiratórias. Isso aqui consta na declaração dada pelo médico que fez o procedimento. A esteticista contratou os procedimentos por meio de uma página em uma rede social. Lá, a empresa Plástica para Todos fazia propaganda e vendia o serviço para qualquer pessoa que tivesse interesse. A promessa era da realização de cirurgias plásticas a um baixo custo. Nessa foto, por exemplo, a firma vende a colocação de próteses de silicone por R$ 5.300. A página da rede social ainda indica a sede da empresa, Belo Horizonte. Daniele pagou R$ 6.000 por 2 cirurgias plásticas, uma redução de mama e uma lipoaspiração. Os procedimentos duraram cerca de 5 horas. Foi nessa sala cirúrgica do Hospital Militar de Cuiabá que a paciente foi operada. Depois do procedimento, ela foi levada para esta outra sala onde se recuperava da anestesia. Daqui, foi para este outro quarto quando passou mal e teve uma parada cardíaca. A unidade de saúde onde foi operada não conta com UTI, então uma ambulância foi chamada e a mulher transferida para este outro hospital particular da capital. Aqui, a esteticista entrou e saiu sem vida. Ela passou mal após ter saído do RPA e encaminhada para o apartamento. Encaminhada para o apartamento, lúcida, consciente, falando. Chegou no apartamento acompanhada pela família. Depois de algumas horas, a paciente passou mal. A equipe ainda estava aqui, entendeu? E foi dado socorro imediato, segundo a informação, foi acometido por uma parada cardíaca. Ela teve uma parada cardíaca, que foi reanimada aqui, dentro de todos os procedimentos que nós temos, entendeu? E solicitado a imediata transferência em UTI. Enquanto se providenciava tudo isso, uma equipe de apoio nossa aqui do hospital, que nós estamos preparados para isso, entendeu? Providenciava uma UTI móvel. Essa UTI chegou em tempo hábil e encaminhada, assistida, consciente, já reanimada, para uma UTI fixa na capital. Hoje existe uma conta a ser paga, né? Existe uma conta, óbvio, a menina teve o falecimento no domingo e isso vão dar 2 ou 3 diárias e fora todos os exames que aconteceram nessa segunda unidade, né? Remédios. O Hospital Militar vem fazendo a locação do centro cirúrgico para a empresa Plástica para Todos há mais de um mês. Eu quero deixar bem claro o seguinte, que o Hospital Militar é um hospital pequeno, um hospital de baixa estrutura, de média complexidade, em que eu faço procedimentos que não necessitam de UTI. O procedimento não foi feito, a paciente morreu dentro de uma UTI. E aí? Morreu dentro de uma UTI. 2 dias depois. Se eu tivesse aqui a UTI, ela não iria morrer dentro, até porque o pós-morte, acredito eu, não tenha sido em função da cirurgia. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica condena a contratação de procedimentos pela internet e diz que uma operação não pode ser tratada como mercadoria. Quando isso acontece, o paciente corre risco de morte. O que ocorre é que qualquer ato médico, qualquer consulta, qualquer procedimento, ele tem que ser uma coisa individualizada do paciente com o médico. E, no nosso modo de ver, essas operadoras, financiadoras de cirurgia plástica, existe uma ruptura nessa relação médico-paciente. Passa a ser uma coisa muito mais comercial do que um ato médico propriamente dito. E não é ético
que se faça esse tipo de apresentação como se fosse pura e simplesmente uma mercadoria, ou seja, você colocar preço na internet, você mostrar foto de pré e pós-operatório na internet, como se todo paciente que fizesse o procedimento seria daquele jeito. O corpo da esteticista passou por exame de necropsia e o laudo que vai apontar a causa da morte sai em até 30 dias. A nossa posição é que os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não podem, devido tanto ao CRM quanto ao estatuto interno da sociedade, e aqueles que estão fazendo cirurgias nesses projetos, muitos deles já estão em sindicância dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, com certeza, sofrerão as sanções que forem pertinentes a cada caso.